microfone também. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nessa noite de hoje. Meu nome é Gisele, sou consultora de novos negócios e marketing da Forinfo. A Forinfo é uma empresa de software para RPPS presente no mercado há mais de 20 anos, oferecendo soluções para nossos clientes de RPPS. Prezamos muito pelo bom atendimento, né? Graças a Deus, temos vários clientes espalhados em 11 estados brasileiros. Nosso tema da nossa live de hoje é o lançamento da cartilha previdenciária de Salto Veloso, que é um marco histórico aí para vocês, né? Não só para vocês, como para o Brasil, que tem sido um marco histórico, a reforma da Previdência. Nós contamos aqui com a confecção dessa cartilha com o doutor Mário Luiz Brunhara. O doutor Mário Luiz Brunhara é consultor jurídico da Forinfo há 20 anos também, com a fundação da Forinfo. Ele é advogado, gerencia vários projetos e treinamentos, entre eles a reforma da Previdência, gerencia vários projetos da reforma da Previdência em várias cidades, e ele é responsável da criação da cartilha para vocês aí, servidores de Salto Veloso. Estamos muito contentes com vocês nessa live de hoje, representado aí pela Tânia, que é diretora executiva, e toda a diretoria do Instituto aí de Salto Veloso. Prezamos pela clareza e está sempre prestando um serviço de qualidade para vocês, servidores, e com a Tânia e a diretoria, que fez questão que vocês participassem deste capítulo da história chamado Reforma da Previdência. Informo que as questões de hoje, por vocês aí, serão explanadas, serão respondidas após a explanação do Dr. Mário. Então, no canto inferior direito aqui, nós temos dois bonequinhos, um bloco de anotações aqui chamado Chat com Todos. Por favor, deixem neste chat, eu vou dar um oi agora, uma boa noite para vocês. Deixem nesse chat aí as questões de vocês, que ao final da explanação do Dr. Mário, ele irá responder a todos, se Deus quiser. Com você, Dr. Mário, a palavra, e até mais. Bom, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí, especialmente da Tânia e dos demais dirigentes aí do regime próprio de Salto Veloso. Eu, infelizmente, ainda não os conheço. Nós estamos programando, inclusive, uma visita para Salto Veloso. Não sei se será possível ainda este ano, mas já está nos nossos planos uma visita aí a Santa Catarina, para visitar vocês de Salto Veloso e visitar também outros clientes que nós temos aí em Santa Catarina. Então, eu gostaria de agradecer muito a Tânia, a confiança depositada em nós, tanto para a contratação do software aqui da Forinfo, para esse momento de transição importante, né, que a gente tem, que vocês tiveram aí, que para nós também é um momento importante de aproximação e tal. E também agradecer, Tânia, eu gostaria muito, se a doutora Cláudia por acaso não participar, que você agradecesse em meu nome, pela colaboração que a doutora Cláudia aí da Simpasc contribuiu para a elaboração dessa cartilha, principalmente na Previdência, no item da Previdência Complementar, né? Nós vamos ver um pouco da Previdência Complementar. Eu gostaria muito de agradecer a colaboração que a doutora Cláudia teve, a disponibilidade que ela teve, para que nós façamos juntos isso, né? Eu começo, se o slide girar, que ele não está querendo passar, tantinho só, pessoal, que o slide aqui não está querendo passar.
Não está querendo passar aqui. Aí. Bom, a gente já falou um pouco sobre a Forinfo, né? Nós somos uma empresa de software, nós estamos no município de Morro Agudo, no estado de São Paulo, nós estamos próximo a Barretos, né? A maior festa do peão aqui do país, estamos próximo a Ribeirão Preto, que é famoso pelo chopp, estamos próximos a Franca, que é um polo calçadista importante, quase na divisa com o estado de Minas Gerais. Nós estamos aproximadamente a uns 90 quilômetros da divisa do estado de Minas Gerais. Um clima extremamente quente, seco, com cerrado, muito diferente do clima de vocês aí de Salto Veloso, né? Que é um clima mais de serra, um clima mais ameno, frio, né? E para nós aqui é um calorão o tempo inteiro, seco, mas uma terra boa, uma terra que a gente gosta muito. Somos acolhedores por natureza, está no nosso hino isso. Somos conhecidos por pé vermelho, por causa da nossa terra, da cor da nossa terra, que é muito fértil, né? Nós estamos aqui, então, nós estamos em 11 estados, em 11 estados do país, não quer passar a tela. Nós estamos em 11 estados do país, o nosso software está instalado em 145 RPPS, e também nós fazemos, além da instalação de software, nós fazemos a capacitação e cursos de concessão de benefícios, né? Antes da pandemia, assim que saiu a reforma da Previdência, acredito que nós tenhamos sido a primeira empresa que se lançou no mercado fazendo os cursos de capacitação da reforma da Previdência, né? Isso nos orgulha muito. Nós capacitamos, naquela ocasião, entre o final de 2019 e início de 2020, nós capacitamos mais de 200 pessoas. Está na nossa programação voltar a realizar essas capacitações de forma aberta no início do próximo ano, a partir do mês de fevereiro, provavelmente. E também, além dessas capacitações, nós fazemos a elaboração dessas cartilhas previdenciárias, como é essa de Salto Veloso, que nós estamos lançando hoje aqui com vocês. Gostaria de apresentar também, para quem não é de Salto Veloso, que são nossos amigos, são nossos parceiros, o município de Salto Veloso, né? É nosso cliente desde julho de 2021. Nós fomos contratados pelo município logo após a implantação da reforma, a aprovação da reforma da Previdência local. Aí, em Salto Veloso, nós temos instalado o módulo previdenciário, que faz a concessão dos benefícios de pensão e aposentadoria, e também faz o cálculo dos proventos e realiza o acúmulo de benefícios previdenciários. Toda vez que nós tivermos um servidor que tenha pensão e aposentadoria, o nosso software é quem fará isso. Então, você que é aí do município de Salto Veloso, todas as vezes que você for até o seu Instituto de Previdência aí de Salto Veloso e quiser uma projeção, fizer um cálculo, é o nosso software que estará realizando esse cálculo aí. Serão seus dados que já estão cadastrados, já estão disponibilizados aí, que fará previsão tanto da data quanto do valor da sua aposentadoria. Para nossa honra, é o nosso software que estará instalado e fazendo as projeções. É bom dizer que o nosso software já está aí em Salto Veloso, plenamente adequado à reforma da Previdência de vocês. Todos os parâmetros estabelecidos na lei complementar de vocês da reforma da Previdência é o nosso site, o nosso software, melhor dizendo, que está instalado e fará essas projeções, já abandonando, entre aspas, todas as regras antigas que haviam. Elas só permanecerão para aqueles servidores que eventualmente ainda estejam em atividade, mas que tenham direito adquirido até 31 de julho de 2020. O RPPS de Salto Veloso é um RPPS pequeno, né, com 142 servidores efetivos, 46 aposentados e 5 pensionistas. Já em tamanho não é documento, né? Já implantou integralmente a reforma da Previdência, inclusive a Previdência Complementar.
A lei de Salto Veloso é uma lei muito bem elaborada, muito fácil para que nós possamos instalar o software aí, para leitura, etc. Foi muito, muito tranquilo. E ele, inclusive, já implantou a Previdência Complementar. E, para nossa satisfação, pelo menos até onde eu conheço, é o único cliente da Forinfo que conseguiu o famoso equilíbrio financeiro atuarial, que está lá no caput do artigo 40, que é o objetivo perseguido a duras penas pela 99,9% dos regimes próprios de todo o país, que, infelizmente, a reforma da Previdência não consegue estabelecer para todos, mas que o Salto Veloso, apesar de ser um município pequeno, apesar de ter uma quantidade pequena de servidores, tanto ativos quanto aposentados, embora tenha 1/3 de aposentados, né? São 142 para 40 ativos para 45 inativos, né? Já conseguiu aquilo que todos, ou a grande, esmagadora maioria dos municípios ainda não conseguiu, que é o famoso equilíbrio financeiro atuarial. Por causa disso, é um município que não contribui com 14%. Né? Os servidores de Salto Veloso contribuem apenas com 11% da sua remuneração de contribuição para a manutenção. Por que isso aconteceu? Exatamente porque eles, pelas projeções atuariais que fizeram, eles atingiram o equilíbrio financeiro atuarial. Então, pagam menos a contribuição previdenciária dos servidores, né? Então, parabéns aí para vocês, né? Eu gostaria de tocar num tema agora que eu acho extremamente importante, que, na verdade, é o nosso objetivo hoje aqui, né? Que é fazer um pouco de educação previdenciária. Eu estou cada vez mais convencido que a educação previdenciária é a única forma de que nós temos para garantir a sustentabilidade dos nossos regimes, né? Eu estava pensando agora, um pouco antes de vir para cá, que nós temos uma certeza na vida, né? Que é a morte. E se nós somos servidores, nós temos duas certezas. A primeira é a morte e a segunda é que nós vamos ou nos aposentar, ou se nós temos algum dependente, que esse dependente vai sobreviver ou vai dar continuidade à sua manutenção através do benefício que ele vai receber aqui. Então, tamanha é essa importância, né? Que nós temos que cuidar de um patrimônio que é de todos nós. Eu digo de todos nós porque eu também sou um servidor e também sou vinculado ao regime próprio de previdência, né? Então, o patrimônio que vocês têm aí investido, o patrimônio da contribuição de todos vocês, é um patrimônio que deve ser acompanhado, que deve ser fiscalizado, que deve ser acompanhado no dia a dia de todos vocês aí, né? E isso a gente só vai entender, só vai estar presente na medida que nós estivermos educados previdenciariamente, né? E é preciso que eventos como esse, mesmo que online, nós tenhamos a paciência, a disponibilidade de, numa terça-feira à tarde, após um feriado, um dia de jogo da Argentina, nós tenhamos todos a disponibilidade de participar disso, né? Eu dizia para os meninos aqui, será que o pessoal vai participar? Eu falei, claro que vão participar. Você acha que eles vão deixar de nos ver para ver o Messi? De forma nenhuma, né? Então, eu acho que a educação previdenciária é uma necessidade cada vez mais presente, né? É preciso que os EPPS invistam nisso. A cartilha, não só hoje o lançamento, né, mas o próprio modelo da cartilha que foi elaborado foi pensado como um modelo de educação previdenciária. Dada a sua linguagem, dado o seu formato, dada a estrutura básica dela, né? E eu acho que só através da educação previdenciária é que nós vamos aumentar o envolvimento dos nossos servidores e também fortalecer os nossos conselhos, né? É muito comum a reclamação dos dirigentes de regime próprio de que os servidores não se interessam, não querem participar, não se dispõem a participar, né? Realmente é uma grande responsabilidade. Eu sou conselheiro, eu posso falar de cátedra disso. Graças a Deus, a nossa diretoria aqui é uma diretoria muito bem estruturada, muito bem intencionada, que faz aquilo que pode aqui no nosso município, mas é um desafio,
né? É um desafio ter no CRP, é um desafio fazer os cursos que são necessários, mas é necessário, afinal, nós estamos todos cuidando do dinheiro que é nosso, do patrimônio que é nosso, do nosso futuro, da nossa segunda certeza na vida, né? Lembrem disso, a Previdência é a nossa segunda certeza. Se nós estamos trabalhando, é certo que um dia ou nós vamos aposentar, ou então nós vamos depender, ou nós vamos falecer. Falecer nós vamos. Aposentar, muito provavelmente, e se não aposentarmos, provavelmente alguém nosso dependente usufruirá desse benefício que nós contribuímos ao longo de 30, 35 anos, né? Bom, a partir de agora, então, eu começo a apresentar para vocês a cartilha do Impresvel, né? Essa é a capa da cartilha, foi elaborada agora em outubro de 2021, portanto, fresquinha, está disponível para vocês todos aí, eu vou informar para vocês onde que ela está. Eu tive a honra de elaborar, junto com os técnicos aqui da Forinfo, de elaborar essa cartilha, tá? Onde ela está disponível? Ela está disponível no grupo de WhatsApp do Impresvel e também no site do Instituto, né? Que está aí na nossa planilha. Antes que vocês perguntem, essa live nós vamos disponibilizar na nossa página aqui. Talvez a Tânia possa também disponibilizar na sua página em Salto Veloso, tá, Tânia? A gente combina isso depois, isso a gente não tinha falado antes, mas eu acho que seria interessante vocês deixarem isso, né? Para os servidores que eventualmente forem perder tempo lá com o Messi, né, virem essa live depois, né? Mas ela estará, pelo menos nesse momento, disponível desta maneira. Ela também pode ser, se eles decidirem, ela pode ser impressa, né, e distribuída para os servidores aí, tá? O formato dessa cartilha é um formato muito simples, ela tem de ser objetiva na resposta, e é um formato de perguntas e respostas, né? E com toda a fundamentação legal da legislação de Salto Veloso, né? Eu acho que isso que é importante, né? Ela não é um pacote pronto, ela foi construída a partir da legislação de Salto Veloso. Eu ouso dizer para vocês que 95% da legislação previdenciária de Salto Veloso está contemplado aí na cartilha de vocês. Eu faço um acompanhamento disso aqui, né? Se vocês verem o processo de criação dessa cartilha, é um processo de checagem, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, né? Não está reproduzido integralmente, porque senão ficaria muito longo, mas pelo menos citado, pelo menos mencionado. Então, todas as vezes que você tiver alguma dúvida sobre algum aspecto do seu regime próprio, você pode consultar essa cartilha que vai estar disponível na rede mundial de computadores aí, em qualquer lugar do mundo que você tiver, você estará disponível. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, nós temos 300 perguntas e respostas. Toda ela com a legislação de vocês aí de Salto Veloso, né? Salto Veloso não é o primeiro município que nós fazemos esse trabalho, nós já temos outros municípios aqui da nossa região, que nós já fizemos esse trabalho, já entregamos, mas Salto Veloso tem uma diferença. Como Salto Veloso, até então, é o único município que aprovou a Previdência Complementar, é a cartilha mais completa da Previdência Complementar, né? Então, foi a cartilha que eu mais me debrucei sobre a questão da Previdência Complementar. E é um tema novo, né? É um tema novo, e isso também deu um pouco mais de trabalho, contei, inclusive, com as observações da doutora Cláudia, que eu já mencionei aqui, certo? Então, o formato é basicamente esse. Vamos, então, ver a estrutura da cartilha previdenciária. Claro que não é só essa estrutura que eu vou apresentar para vocês aqui, ela aborda vários outros tópicos. Eu vou falar para vocês aqui das regras de concessão de benefícios aqui de vocês, as regras de concessão de aposentadoria e pensão, pelo menos rapidamente, passando, mas há também, além das regras que eu vou falar depois, logo ao final, também vou mostrar para vocês parte dos tópicos que estão lá. Repito, não são apenas esses, tá?
A primeira coisa é do acesso à informação. Como é que eu posso ter conhecimento da estrutura, como é que eu posso ter contato, qual é o endereço, qual que é o telefone, qual que é o site, qual que é o e-mail, qual que é o WhatsApp, todas as informações a respeito do Instituto de Previdência, de acesso ao Instituto de Previdência. Isso são as primeiras questões aí que nós temos. Né? Um pouco antes disso, a história do IPRESVEL, né? Depois, a estrutura administrativa. O que está contemplado nisso? Como é o Conselho Administrativo, como é composto o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e o Comitê de Investimento. Quem é que pode ser, como é que é composto isso, quem escolhe os membros, se eles são remunerados ou se não são, quais são as funções dele, quais são os requisitos para serem membros de tudo isso. Isso a partir de onde? A partir da legislação de Salto Veloso. Tá? Dos outros municípios que nós fizemos, a estrutura, a forma de composição, a forma de escolha é completamente diferente. De Salto Veloso é específico. Por isso que eu faço questão de dizer que esse trabalho foi pensado, elaborado com exclusividade para Salto Veloso, com base na legislação de Salto Veloso, com o fundamento legal de Salto Veloso. Vocês podem perceber que aí, logo depois dessa primeira questão aí, tem a fundamentação, artigo 71 da Lei Complementar 35/2015. É esta lei complementar que vai dispor sobre a estrutura de Salto Veloso. Tá? Quem são os segurados do Instituto? Obviamente, que são os servidores ativos, os inativos e os pensionistas, mas também quem são os dependentes desses segurados. Né? Os segurados de primeira linha são aqueles que exercem ou exerceram cargo de provimento efetivo. Se forem comissionados, exclusivamente comissionados, não podem ser vinculados ao Instituto de Previdência. Aliás, nem Salto Veloso e nem em qualquer outro lugar do país. Por que que não pode? Por uma expressa disposição da própria Constituição Federal. Então, nós temos um detalhamento. Esses segurados, principalmente os dependentes dos servidores, não são dispostos na legislação de uma maneira uniforme. Há municípios que dispõem de uma maneira diferente. Claro que há um arcabouço geral de dependência. Cônjuges, filhos, são dependentes obrigatórios, né? Mas há variações. A idade, até quando os filhos permanecerão como dependentes, etc., isso varia de município para município, tá? A outra situação, eu já disse isso para vocês também, aborda a contribuição previdenciária, tanto dos inativos, quanto dos inativos, quanto dos órgãos de previdência aí do município. Tá? Então, quais são as alíquotas, qual o prazo para o pagamento, para o repasse dessas alíquotas, qual é a base de tributação dessas alíquotas, tudo isso está disciplinado na lei de Salto Veloso e também disciplinado ou esmiuçado, analisado, detalhado aí na nossa cartilha. Aqui é apenas o tópico. Eu peguei a primeira questão de cada um desses tópicos, tá, pessoal? Não são apenas essas perguntas aqui. Disse para vocês que são 300. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Tá? Eu também faço uma abordagem inicial sobre a reforma da Previdência, por que ela aconteceu, qual que é a necessidade, aonde ela está disciplinada, qual que é a legislação, e a partir desse tópico eu começo a abordar, então, as regras de concessão de aposentadoria, os requisitos, etc. Então, a cartilha vai sendo construída aos poucos. Percebam, primeiro eu faço uma abordagem sobre o acesso à informação, uma abordagem histórica do município, depois a estrutura administrativa, depois a base financeira, que são as contribuições. Nessa base financeira, eu cito, inclusive, qual é o saldo financeiro quando da elaboração da cartilha previdenciária, para depois desse preâmbulo todo preparado, aí somente, então, que nós vamos entrar nas regras de concessão de aposentadorias e pensões. Tá?
Faço também sobre a questão dos requisitos para a concessão de aposentadoria, quais são os requisitos que são exigidos aí pela legislação de Salto Veloso, tá certo? E também uma abordagem sobre as pensões, né? Quem são os dependentes, até quando as pensões permanecem, se há uma diferenciação para os dependentes inválidos, como é que se calcula a pensão, qual é a base de cálculo, se o servidor falecer em atividade, como é que se calcula, se ele falecer já inativo, já aposentado, como é que se calcula, até quando essas pensões irão durar, né? Houve uma alteração muito significativa, nós vamos abordar isso um pouco mais para frente, né? Mas todos esses aspectos são abordados também. E também, como eu já disse para vocês, uma abordagem, no caso específico de Salto Veloso, uma abordagem mais detalhada sobre isso, né? A implantação da Previdência Complementar é obrigatória para todos os municípios que têm regime próprios do país inteiro, os 2.125 regimes próprios do país, ela é obrigatória. O prazo para implementação venceu no último dia 13 de novembro, ao se completar 2 anos de aprovação da Previdência Complementar. Então, o município de Salto Veloso cumpriu essa obrigação de estar adequado, já ter uma legislação específica sobre isso, né? Então, também faço uma abordagem bem detalhada, a mais detalhada que eu fiz até agora, porque nos outros municípios que nós fizemos, eles ainda, quando da elaboração da cartilha, não tinham aprovado a Previdência Complementar, então nós não tínhamos uma legislação sobre a qual nós pudéssemos nos debruçar, né? Agora, a partir de agora, eu vou comentar com vocês as regras de concessão de aposentadoria do município de Salto Veloso, que são, em grande parte, muito semelhantes, praticamente 90%, 95%, às regras de concessão de benefício previstas na Emenda Constitucional 103. O município de Salto Veloso trouxe para a sua legislação, trouxe para os seus servidores, praticamente na sua integralidade, as regras de concessão de benefício de aposentadorias e pensões previstas lá na Emenda Constitucional 103. Legislou sobre isso, escreveu na sua lei sobre isso, né? E a primeira coisa que nós temos que entender é que, para os municípios que aprovaram a reforma da Previdência, há 2 marcos temporais importantes, né? Que são a Emenda Constitucional 41, de 31 de dezembro de 2003, e, no caso de Salto Veloso, a aprovação, a vigência da lei complementar 52, se não me engano, de 31 de julho de 2020. Então, os servidores que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003 terão direito a algumas regras. Os servidores que ingressaram antes de 31 de julho de 2020 terão direito a outras regras. E os servidores que tomaram posse ou tomarem posse a partir de 31 de julho de 2020, data que entrou em vigor a reforma da Previdência de vocês, terão direito a outras regras, né? Os mais privilegiados, obviamente, são aqueles que tinham vínculo anterior com o regime próprio de Salto Veloso, e essa é uma regra, né? um parâmetro, uma diretriz que a própria Emenda Constitucional 103 trouxe, tanto nos critérios de concessão quanto no cálculo desses benefícios, tá? Nós vamos analisar essas regras agora. Essa é a primeira regra, a regra de transição 1, que ela é destinada exclusivamente àqueles servidores que ingressaram em cargo de provimento efetivo até 31 de dezembro de 2003, ou seja, a data de vigência da Emenda Constitucional 41. Ela é uma regra mais dura, com um requisito muito mais difícil de ser cumprido. Há regras mais favoráveis. Gostaria de chamar a atenção, e aqui o grande destaque é a idade, né? Antes da vigência, os homens poderiam se aposentar aos 60 anos. E essa idade aumentou em 5 anos. Para as mulheres, aumentou um pouquinho mais, para 62 anos. Para os professores, a idade dos homens, que era 55, foi para 60, e das mulheres, que eram
50 anos, foi para 57. O tempo de contribuição não mudou. E também a novidade dos pontos, né? Os pontos, o que são? A soma da idade com o tempo de contribuição, né? Em dias, inclusive. Não é, em geral, para esses servidores que já estão vinculados desde 2003, não é os pontos que irão impedir que os servidores se aposentem nessas regras, né? O impedimento, o obstáculo se dá na idade, né? Por isso que eu digo que esta regra é a regra mais difícil de ser cumprida, né? Então não se assustem muito com ela, há outras regras um pouco mais favoráveis, né? Os parâmetros aqui, os pontos é a idade e o tempo de contribuição. Por exemplo, né, um servidor que tenha 55 anos de idade, mais 30 de contribuição, a quantidade de pontos dele é 85. Né? Então, se nós pensarmos que esse é um homem, né, ele não teria preenchido, porque agora, em 2021, ele precisa de 96 pontos para se aposentar. Portanto, ele precisa trabalhar um pouco mais para se aposentar. Até quando? Tem que fazer o cálculo de acordo aí com o software que está instalado aí em Salto Veloso, tá? A aposentadoria, por outro lado, é integral, né? Ela corresponde ao valor integral sem cálculo da média, e o reajuste é quando se dá o reajuste dos servidores em atividade, e esse servidor que atingir esses requisitos tem direito ao abono de permanência. A outra regra é a regra de transição 2. Esta regra vale para os servidores que ingressaram até 31 de julho de 2020. É basicamente a mesma estrutura dos pontos que nós vimos anteriormente, mas há uma redução da idade. Vejam que para o homem, por exemplo, lá na outra regra, a idade era 65 anos. Aqui é 61. A partir de 2022, ela passará a ser 62 para os homens. E os pontos permanecem a mesma lógica, tá? Para os professores também é a mesma lógica. Qual que é a diferença, pessoal? No cálculo, né? O cálculo é 60% mais 2% para aquilo que superar 20 anos de contribuição. Portanto, qual que é a lógica entre essas duas regras? Né? Se você quer se aposentar um pouco mais cedo, o homem 3 anos mais cedo, o seu vencimento, o seu provento de aposentadoria, melhor dizendo, ele será reduzido. Tá? Se você, por outro lado, quer se aposentar com um provento melhor, com um valor maior, você espere mais 3 anos. Se é que você tomou posse em cargo de provimento efetivo até 31 de julho de 2003, certo? Há umas regras agora um pouco mais favoráveis, tá? Então, os parâmetros são esses, o reajuste pelo regime geral, o mesmo reajuste do INSS, tá? E também tem direito ao abono de permanência, tá? A regra de transição 3 é a regra do pedágio, é um período adicional de tempo que faltava para o servidor se aposentar. Aqui há uma mescla, né, de requisitos mais difíceis para ser cumpridos. Dependendo da sua história previdenciária, pode ser o pedágio, né, esse tempo adicional que você vai ter que cumprir, ou então a idade. Em geral, o que eu tenho visto é que o principal requisito também aqui é a idade, tá? Não é o pedágio, porque principalmente para o servidor que ingressou antes de 2003, porque em geral, ele começa a trabalhar muito cedo, né? É o meu caso, é o caso das pessoas que estão aí na faixa de 45 a 55 anos. Essa geração da década de 60 ou de 70 começou a trabalhar mais cedo do que os jovens de hoje, né? Isso por razões históricas. A idade, vocês percebem que essa idade foi reduzida, ou em relação à anterior, mas ela foi mantida em relação à regra atual. Houve um aumento em relação às mulheres apenas, que foi a 57 anos, não professoras, e 52 as professoras, né? A regra do pedágio, portanto, aqui, talvez esse requisito seja aquele que mais vai requerer que as pessoas permaneçam, tá? E o provento aqui,
a lógica é a mesma, né? Também o provento integral pela última contribuição, o reajuste também é a paridade e também o abono de permanência. A outra regra é a regra de transição 4, essa também se aplica àqueles que ingressaram até 31 de julho de 2020, os requisitos de idade, tempo de contribuição e pedágio são exatamente iguais, e o cálculo que é diferente. O cálculo é por 100% da base das contribuições, né? Percebo que no anterior era 60% mais 2, aqui é 100% da média das contribuições. De todo o período contributivo, se faz uma média dessas contribuições. Dos cálculos que nós temos feito aqui, é uma regra muito mais favorável. O valor do provento é muito melhor do que aqueles que pretendem se aposentar com aqueles requisitos da norma anterior de 60% mais 2, tá? Este aqui é bem melhor. Então, fiquem atentos a esta regra aqui, que ela é mais favorável para vocês, tá? Tanto aqueles que ingressaram antes de 2003, quanto que aqueles que ingressaram até 31 de julho de 2020, tá? Essa regra geral vale para todos os servidores, independente da data de posse. Então, se você está me ouvindo agora e tomou posse em Salto Veloso ontem ou hoje, esta regra é a que vai valer para você, tá? E por que esta regra? Porque, em geral, você tem um tempo de contribuição, você tem como se preparar para a sua previdência, né? Tem direito, inclusive, à previdência complementar, ela deve estar disponível para você, mas ela é uma regra mais dura. Por que que ela é uma regra mais dura? Para quem elaborou a reforma da Previdência, estas pessoas são mais jovens, elas têm mais tempo para se prepararem para a aposentadoria e viverão mais também, né? Essa geração mais jovem, a expectativa de vida ou de sobrevida dela também é maior, tá? Então, os requisitos são esses, percebam que é o mesmo requisito da idade das regras anteriores, né? E valem para todos também, tá? Percebam que aqui o tempo de contribuição é o mesmo para homens e para mulheres, professores e não professores. É uma diferenciação apenas em relação à idade. Os parâmetros é o cálculo de 60% mais 2 que superar 20, portanto, mesmo tendo adquirido o direito à aposentadoria, quanto mais tempo você permanecer, você tem chances, inclusive, de implementar o 100% da base de contributiva, certo? O reajuste também é por regime geral e dá direito também ao abono de permanência. Essa regra de transição é para aqueles servidores que exercem as suas funções expostos a agentes nocivos à saúde. Em geral, nos municípios são o pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. É uma regra que não havia previsão para os regimes próprios, nos regimes próprios, essa regra só era concedida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante 33. Se tem uma vantagem da emenda constitucional 103, é trazer para o ordenamento jurídico da União, e no caso do Salto Veloso também, para Salto Veloso, esses parâmetros para a concessão. Havia uma grande insegurança jurídica em torno disso, um grande celeuma, decisões judiciais das mais teratológicas que vocês possam imaginar acerca dessas aposentadorias, né? Então, nós trouxemos isso para cá. Esta aqui é uma regra de transição, tá? Que, neste caso, desta regra, que serve apenas, ou se aplica apenas para os servidores que ingressaram até 31 de julho de 2020. Essa daqui, por outro lado, serve para qualquer servidor que exerça suas atividades independente da sua data de ingresso. Tá previsto lá no artigo 12, há uma exigência de implemento da idade de 60 anos, tá, para homens e mulheres, 25 anos de contribuição, 10 no serviço público, 5 no cargo e 25 de disposição. O cálculo é o mesmo, de 60% mais 2, chamo a atenção
que esses servidores que se aposentarem por essa regra, médicos e enfermeiros, não podem voltar a exercer atividade exposto a esses agentes, a voltar ou permanecer, são os dois verbos, tá? Que existem lá no artigo 58 da Lei 8.213. Então, isso aqui é preciso pensar muito, porque é motivo de cancelamento da aposentadoria, tá? É uma regra que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já julgou constitucional em relação ao regime geral. Entendo eu também aplicável ao regime próprio. Qual que é a lógica disso? A lógica é que, expressa isso nos votos dos ministros do Supremo, é que se o servidor quer se aposentar antecipadamente, usufruindo de um tempo menor de exposição, um tempo menor de contribuição, e a lógica é que ele se afaste desses agentes nocivos. Ora, não tem lógica eu aposentar um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um médico, para retirá-lo aos 60 anos de idade, para retirá-lo da exposição ao vírus do Covid, por exemplo, e no dia seguinte ele voltar a trabalhar em outro hospital. Por quê? Porque a lógica da norma é proteger a saúde do trabalhador, que durante tanto tempo trabalhou, laborou, exposto a esses agentes. A aposentadoria será concedida em termos mais vantajosos para retirar o servidor dessa condição. Mas o médico, então, vai trabalhar até quando? Até ele implementar qualquer outro requisito. Ele pode optar por se aposentar com outra regra, aquelas dos servidores ditos normais, ou seja, que não há só o tempo de contribuição exposto a esses agentes aí, né, nocivos ou perigosos para a saúde, certo? Há outras hipóteses de aposentadoria menos frequente. Uma delas é a aposentadoria compulsória, que é aquela aos 75 anos de idade, também conhecida como aposentadoria expulsória. O cálculo dessa aposentadoria é um cálculo específico, né? É um parâmetro específico. Também a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, né? O nome agora foi alterado, e também no município de Salto Veloso contemplou os portadores de deficiência lá no artigo 67. Eu gostaria de fazer um destaque aqui, as aposentadorias por incapacidade permanente. Foi alterado o artigo 39, parágrafo 7º, se não me engano, prevendo a readaptação do servidor. Portanto, antes do servidor ser aposentado por invalidez, é obrigatória a avaliação se ele pode exercer outro cargo, com outras atribuições compatíveis com a sua condição física, desde que ele tenha a habilitação para aquele outro cargo, certo? Mas mantida a remuneração do cargo anterior. Eu acho que essa é uma mudança muito significativa que aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os conselheiros estão orientando o seguinte, que a readaptação agora é regra. Portanto, antes de se aposentar por invalidez ou por incapacidade permanente na nova nomenclatura, é preciso verificar, é preciso apontar se o servidor não teria condição de exercer outras atribuições compatíveis com a sua situação de saúde atual, certo? Essa é uma mudança muito significativa. As pensões, né? Anteriormente à aprovação da reforma, o valor era o mesmo, se o servidor falecesse em atividade, a base de contribuição era a última remuneração, ou se inativo era o último provento, as cotas eram reversíveis de um dependente para o outro, e a pensão era vitalícia para o cônjuge. Agora, se ele falecer em atividade, é 60% mais 2 do valor do histórico de contribuição desse segurado. Se inativo, é 60% mais 10% de cota em relação ao provento que o falecido tinha na data do falecimento. E as cotas não são reversíveis, ou seja, um dependente atingindo a maioridade ou falecendo,
as cotas, ou os 10% da sua cota, não são reversíveis para os demais. E a pensão para o cônjuge, ela só é vitalícia após os 44 anos de idade. Portanto, se o cônjuge falecer antes da esposa completar os 44 anos de idade, ou esposa ou marido, né, falecer, ele terá uma duração dessa pensão. Ela não mais será vitalícia. Portanto, é uma mudança importantíssima que não está propriamente na reforma da Previdência. Ela já havia sido implementada para o regime geral e para os servidores da União anteriormente à reforma, mas que a reforma trouxe esses dispositivos para a emenda constitucional 103 e o município de Salto Veloso também implementou isso. Grande parte, a grande maioria dos municípios que eu estou analisando a legislação tem adotado o mesmo regulamento, né? O regulamento todo, tanto de concessão de aposentadoria e pensão, que nós vimos agora, estão disciplinados a grande maioria dos municípios que eu tive a oportunidade de analisar até agora. E nossos clientes, para vocês terem uma ideia, já são mais de 20 clientes que nós estamos analisando e já implementamos a reforma da Previdência, inclusive, né? Bom, encerrando aqui, pessoal, antes das perguntas de vocês, né, eu gostaria de deixar a forma de contato nosso aqui, né? Vocês podem nos encontrar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp aqui e também, pessoalmente, também temos as nossas mídias sociais aí. Podem nos encontrar, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham, ou alguma eventual dúvida que não tenha sido levantada, que hoje que possa não se levantar, mas que vocês queiram levantar, nós estaremos à disposição, certo? Bom, fazer um pouco também, lembrar os nossos próximos eventos, né? E convidá-los também para aqueles eventos que são abertos. No final dessa semana, na sexta-feira, nós teremos um curso fechado no município de Igaraçu do Tietê. Vamos falar nesse município sobre a concessão de benefícios. E concessão de benefícios não com a emenda constitucional 103, mas com as regras antigas. Como eles não fizeram a reforma da Previdência ainda, o interesse deles é discutir as regras de concessão de benefícios que vigiam até antes da reforma. Também em dezembro, aí uma data ainda não estabelecida ainda, nós teremos uma live sobre a nova lei de improbidade administrativa. Nós contaremos também com a participação de um doutor em Direito Público, doutor Eliezer Pereira Martins. Ele é doutor em Direito Público pela PUC de São Paulo, um advogado que eu conheço já há mais de 15, 20 anos, extremamente capaz, extremamente competente, que atua muito especificamente com servidores e especialmente com militares, né? E a partir de fevereiro de 2022, como eu já disse para vocês, a concessão de benefícios de acordo com a reforma da Previdência da emenda constitucional 103. Nós temos a previsão de fazer aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Mato Grosso do Sul, morrendo de vontade de ir para o sul do país, se Deus quiser, quem sabe nós façamos uma aí na região de vocês ou no Paraná, tá? Mas esse, para vocês terem uma ideia de como é que nós estamos nos programando aqui, certo? É isso, então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a oportunidade de falar com vocês todos aí, certo? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês e eu aguardo as perguntas. Doutor Mário, obrigada pela explanação, como sempre, muito clara, objetiva. Acredito que nós temos poucas questões. Aqui, duas delas são do Dr. Carlos Bastos Lisboa Filho, onde a primeira pergunta, ele está questionando: toda a legislação do RPPS de Salto está adaptada, condigente a esse 103/19? Grande pergunta. Está. Toda a legislação está. Eles trouxeram
doutor Carlos, todas as regras de concessão de aposentadoria, as regras de concessão de pensão e também fizeram a previdência complementar. Eu não me lembro, assim, de nenhum aspecto relevante que destoe da emenda 103. Se a Tânia quiser complementar alguma coisa aí, já disse anteriormente que o que destoa é a situação financeira e atuarial favorável deles, né? E por essa razão, os servidores de lá contribuem com 11% da sua base de contribuição. A mais relevante que destoa, e isso é mérito deles, né? Não é por acaso, mas é porque eles adquiriram o equilíbrio financeiro atuarial com a implementação da reforma. No demais, eu não me lembro de nada mais relevante não, doutor. Tânia, se você quiser complementar. Ok, então não destoa, não destoa. Me perdoem a falta de precisão, pessoal, mas é que eu lido com a legislação de N municípios, entendeu? Então, não sei, assim, a minúcia, não me lembro, mas de Salto Veloso eu tenho bem claro que não destoa da 103, não. O senhor Carlos também pergunta, a taxa de administração e o conceito de unidade gestora única entraram na cartilha? De unidade gestora única, doutor, não me lembro. Acredito que não, e por um motivo muito específico, né? Sinceramente, doutor, eu não vejo para os municípios ou para o servidor municipal a quem é dirigido a cartilha a relevância de se colocar a questão da unidade gestora. A unidade gestora, entendo eu, e humildemente eu posso estar errado, mas ela tem muita relevância para os estados, para os grandes municípios. Né? Por que para os estados? Porque nós temos lá o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, N autarquias. Pensem na União. Né? Unidade gestora na União, ela tem muito sentido e dificuldade para ser implementada, porque há um conflito de interesses ali de quem vai gerenciar, de quem vai conceder essas aposentadorias. Na verdade, é isso. Na verdade, é isso. Para os municípios, não vejo relevância e, mais do que isso, não vejo dificuldade de implantação dessa unidade gestora. Mesmo porque nós estamos sendo fiscalizados a isso há séculos. Né? Então, para o município, no caso de Salto Veloso e nos outros municípios todos que eu atuo nesses 20 anos de Forinfo, nunca vi um problema em relação a isso. Nunca vi. Agora, para os estados, né? Aí é outra conversa, mas aí até hoje nós não atuamos aí. No caso da taxa de administração, sim. Aí ela está especificada aí com a ótica do servidor, de esclarecimento. Por que existe a taxa de administração, como ela é cobrada, como ela é gerenciada, para onde os recursos são utilizados, como é que são, quais são esses limites, aí sim fizemos esse detalhamento. Veja, a cartilha aqui, ela é direcionada ao servidor, ela é direcionada ao segurado do Impresvel. Né? Embora eu tenha um apego ao texto da legislação, à fundamentação disso, eu procuro não fazer, e aí talvez tenha uma dificuldade um pouco de leitura, não extrapolar um pouco na redação de mais informalidade, porque eu acho que o risco de nós errarmos ou sermos mal compreendidos é o maior. Né? Então, trago sempre, tento ser o máximo possível fiel ao texto e, ao mesmo tempo, claro na explanação. Não sei se consigo sempre, mas pelo menos é esse o parâmetro que tenho. Mas no caso da taxa de administração, está assim. Tânia, tem alguma colocação que você queira fazer? Não? Mário, tá muita gente parabenizando pela sua explanação. Temos alguns institutos, além dos servidores de Salto Veloso, participando, entre eles o Instituto de Paulista, na Paraíba, temos o Instituto de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, temos o Instituto de Ilha Solteira, de São Paulo, temos o Instituto de Itapira, também aqui de São Paulo, Santa Salete, também aqui de São Paulo, o doutor Fernando Rosa está presente,
Obrigada, doutor Fernando Rosa, pela sua participação em todas as nossas lives. Temos várias pessoas parabenizando o Instituto de Salto Veloso, porque é um equilíbrio atuarial, assim, difícil de encontrar dentro da situação do nosso país hoje, né? Diante de tudo que você já explanou em várias lives, então, realmente, o Instituto de Salto Veloso sai na frente por esse cálculo atuarial. Nós temos também o nosso município participando, o Instituto de Morro Agudo, tá? E vários outros aqui, que se eu for citar aqui, eu vou estar sendo injusta, né? O Instituto de Fernandópolis, e muita gente parabenizando aqui pela sua live. Desde já, em nome dos sócios, que são o Francisco, o Ronaldo e o Marlon, eu agradeço pelo doutor Mário, pela explanação bem clara. Agradeço também a Tânia, que foi muito assídua para sair essa cartilha, essa live, não mediu esforços. O doutor Mário, que sempre presente aí e muito assíduo nas suas explanações, nos seus treinamentos, nas suas palestras. Espero que vocês tenham sanado todas as questões, e caso tenha ficado alguma dúvida, nós estamos à disposição. O doutor Mário já colocou aí nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o celular, o site da Forinfo. Fiquem à vontade para fazerem as questões, que a gente tem o maior prazer e está deixando vocês sempre sem dúvidas nenhuma, para que vocês possam ter a maior noção possível, a clareza do que está acontecendo no município de Salto Veloso. Meu muito obrigado a todos, principalmente a Tânia, ao doutor Mário e aos sócios da Forinfo, Marlon, Francisco e Ronaldo. Eu gostaria também, Gisele, obrigado pelas palavras, obrigado a todo mundo. Que bom que a gente está em amigos aí, né? O pessoal de Paulista, lá em Pernambuco, né? Eu vejo sempre o Galvão, deve ser, né? Olá, meu amigo. Está sempre nos acompanhando, nós não conhecemos, não é nosso cliente. A Sônia, que está chegando agora aqui, ela é da Bahia. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, né? Nos acompanhem sempre, é um grande prazer ter todos vocês aí. A Tânia já é de casa, né, Tânia? A gente construiu aí uma parceria muito legal, da implantação da reforma lá, depois da elaboração da cartilha, agora com essa live, o Ari, que está aí, o meu amigo Luiz, que está aí lá de Ilha Solteira, que eu tive o prazer de fazer o último curso, o último treinamento antes da pandemia, vim embora morrendo de medo, achando que o coronavírus ia me pegar naquele dia no meio da estrada, né? Lá em março de 2020, o pessoal de Itapira, que também fez o treinamento conosco, fomos lá em Itapira fazer o treinamento lá pelos conselheiros, meu amigo Fernando Rosa, meu amigo de tantos anos, que já me ensinou tanto, o Elvis de Fernandópolis, o Ari, nosso parceiro de sempre, a Elaine Bíscaro, que está ali. Gente, muito obrigado, é sempre um prazer, eu sinto um imenso prazer quando eu tenho uma oportunidade de estar falando, né? Eu gosto muito disso, para mim é um grande prazer, não é sacrifício nenhum, eu tenho um grande prazer mesmo em colaborar, em me expor e em tentar ser um ponto de reflexão quando a gente tem a oportunidade de ouvir e de discutir um pouco sobre a reforma da Previdência, mesmo porque, como eu já disse, não vejo outro caminho a não ser educação previdenciária, a não ser fazer isso que nós estamos fazendo aqui. O Galvão parece que ia falar. Só para corrigir, Paulista, Sertão da Paraíba. Paraíba. Mas aí em Pernambuco tem um município assim também, não tem? Na Grande Recife tem Paulista no Pernambuco, né? Então me desculpe, eu não sabia que havia dois. Então, na Paraíba, então, Paulista, seja bem-vindo do mesmo jeito, o Nordeste é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado
por representar o Nordeste aqui, do Sul ao Nordeste, né? Passando pela Bahia, né? Nós temos gente aqui. Lembrar que essa live vai ficar gravada, tá? Depois vocês podem compartilhar à vontade, vai estar disponível aí na nossa página, tá? Muito obrigado. Avante, como eu sempre digo. Até a próxima. Alguém fez uma pergunta. Oi. Alguém perguntou alguma coisa a mim e eu não. Não sei. Alguém fez alguma pergunta para o Galvão? Eu não entendi. Eu não vi, do Sr. Galvão, nenhuma pergunta para o senhor. Acho que não. Acho que não, Galvão. Acho que não. Foi um comentário quando o doutor Mário estava falando que se referiu-se a Paulista na Paraíba. Tá. Aí acho que você fez um que se não me engano, lembrei, se não me engano, em Pernambuco chama município do Paulista, é isso? Isso. Correto. Então, e aí o senhor é paulista apenas, né? Paulista, estamos localizados no sertão da Paraíba. Tudo bem. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a todos, uma boa noite e um bom jogo aí, torcendo pelo Brasil. Tchau, Exatamente. pessoal. Tchau. Um abraço.